Vamos orar para começar esse tempo. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos pelo teu amor por nós. Nós te louvamos porque o Senhor escolheu a cruz, entregando o seu filho ali, Pai. Nós te louvamos, Deus, porque Jesus abriu mão de tanta coisa para fazer a tua vontade, coisa que a gente nem consegue imaginar, por amor a nós, por esse amor perfeito. E o Senhor se agradou disso. E a gente louva o Senhor, porque o Senhor fez isso por nós. Apesar da gente não merecer, apesar dos nossos pecados, de todos os momentos, de todas as horas, de todas as palavras, pensamentos e atitudes que nós temos que não são agradáveis ao Senhor, apesar disso, o Senhor nos amou. E que o Senhor nos ajude, então, Pai, a receber esse amor e saber também dar esse amor aos nossos irmãos, àqueles que não te conhecem e mesmo aos nossos inimigos. E é por isso que eu oro, pedindo para que o Senhor nos direcione nesse tempo, colocando palavras que sejam agradáveis ao Senhor e ajudando cada um a discernir aquilo que está ouvindo, Deus. É o que eu oro e agradeço em nome do teu filho Jesus. Amém. Muito bom. Bom, nós temos trabalhado então nas últimas aulas, a gente vai retornar hoje, lá em 1 Tessalonicenses 4, então você pode abrir sua Bíblia ali. Eu preciso encerrar esse assunto hoje, então talvez eu não vá fazer tanta interação como eu gostaria, como uma aula, vamos dizer assim, mas enfim, eu preciso encerrar hoje esse assunto. A igreja bem-sucedida, ela luta pelos seus relacionamentos, a gente tem visto isso nesse texto de 1 Tessalonicenses 4, versículos 9 e 10. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros, e na verdade vocês já têm feito isso em relação a todos os irmãos de toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Então a gente tem visto essa questão do encorajamento de Paulo aqui, e a gente tem aprendido então que a igreja bem-sucedida cresce na prática do amor à medida que ela é encorajada na obediência. Paulo está dando aqui um novo tema, quando ele fala do amor fraternal. A gente definiu um pouco do que é esse amor fraternal. Nós vimos várias características dele. Ele é aquele amor do acolhimento familiar, aquele amor de irmãos de mesmo sangue. Em nosso caso, nós somos irmãos de mesmo sangue, mas é o sangue de Cristo que nos compra, que nos lava dos nossos pecados. Depois a gente viu sobre o amor ágape. O que eu estou fazendo aqui? Eu estava colocando a luzinha na cara de alguém. Me perdoe. Bom, nós vimos então do amor ágape, que é então aquele amor de Deus, né? Aquele amor que é exemplificado por Cristo. E esse é o primeiro motivo que Paulo apresenta para que ele não precisasse escrever para aqueles irmãos, porque eles já conheciam esse amor de Deus, esse amor ágape. E esse amor, então, é um amor demonstrado por sacrifício, é um amor que é um amor de decisão, é um amor que faz parte da lei ali, quando eu falo do resumo da lei, é um amor recíproco, também é o amor do marido pela sua esposa, sacrificial e pelo serviço, é um amor que procede de Deus, que é produzido por Deus, é aquele amor que faz parte que torna possível o primeiro grande mandamento, né? Lembra que
a 1 João vai falar que é impossível aquele que não ama o seu irmão falar que ama a Deus. Então ele deve, porque Deus a gente não vê. E se você não ama nem o seu irmão a quem você vê, é impossível você amar a Deus que você não vê. E quando ele fala, ele dá esse ensino, ele usa essa palavra ágape. E hoje a gente vai ver o último ponto, eu espero, né, desse texto, que é o segundo motivo pelo qual Paulo diz que não precisava escrever sobre o amor para os tessalônicos. É que eles já praticavam esse amor. E eu queria começar pensando um pouco sobre o que o mundo tem falado sobre amor hoje, né? De novo. Na última vez que a gente falou desse texto, eu usei as Olimpíadas como exemplo, e hoje eu queria usar um exemplo de algo que a gente ouve. Você certamente, se você trabalha em algum lugar, você tem ouvido muito sobre isso. Se você lê notícias, você ouve muito sobre isso. Enfim, você já deve ter se esbarrado com essas expressões, né? Muito se fala sobre igualdade, diversidade e inclusão. Nós observamos preocupações genuínas dentro disso, né? Por exemplo, eu creio que uma pessoa com má formação do corpo deve ter oportunidade de trabalhar, né? E nesse sentido, a inclusão, essa ideia de inclusão é boa. Essa pessoa precisa ter, talvez, né, se não tivesse uma regra que definisse essa necessidade, essas pessoas teriam mais dificuldade. Uma mãe solteira ou viúva deve ter oportunidade de trabalhar para sustentar os seus filhos. Ainda mais num contexto fora da igreja, que não tem a igreja para ajudar essa pessoa. Agora, por outro lado, muitas ideias antibíblicas vêm com isso também. A tentativa de normalizar ou normatizar, institucionalizar alguns pecados, de criar uma unidade de pensamento contra a unidade de pensamento do ensino bíblico da palavra de Deus. Algumas vezes a gente ouve comentários sobre como essa ideia do pensamento único ela é impossível, né? Ela é uma utopia. E talvez humanamente falando ela seja mesmo. Mas observe que é exatamente isso que esse tipo de movimento está buscando. Uma unidade de pensamento, forçar as pessoas a pensar de uma única maneira. Então o que a gente deve fazer como igreja é justamente lutar pela unidade de pensamento, né? A unidade na diversidade, dentro da vontade de Deus, para lutar contra essa ideia do pensamento satânico que tem se formado no mundo. Agora, a verdadeira igualdade, diversidade e inclusão está no Evangelho de Jesus Cristo. Porque nele todos nós somos colocados em uma única família, né? Olha que coisa. Pela graça, motivado pelo verdadeiro amor e buscando uma verdadeira unidade sobre a verdadeira palavra de Deus. Há um tempo atrás eu pensava muito sobre como tudo que a humanidade almeja, na verdade ela teria se submetesse a Cristo. Novos céus e nova terra. Salve a baleia azul. Você não vai conseguir salvar, ela vai morrer. Deus vai destruir tudo. Mas Ele vai fazer novo céu e nova terra. Olha que coisa incrível, né? No Senhor nós temos a igualdade das pessoas, das raças, de tudo. Isso é um pouquinho do que Paulo está falando aqui. E eu vou explicar por que eu estou chegando nesse ponto. Ele fala, e na verdade, vocês já estão fazendo isso. Já estão fazendo o quê? Amando uns aos outros. Em relação a todos os irmãos de toda a Macedônia. É uma afirmação forte que Paulo faz aqui. Fazendo isso, praticando. Outra versão fala, vocês amam de fato, né? É uma certeza que Paulo está colocando aqui, de que eles estavam fazendo isso naquele momento. Isso é indicado pelo o tempo do verbo, ali, o modo do verbo, né? Está no presente do indicativo. E ele também tinha essa certeza porque a gente viu que ele tinha recebido informações de Timóteo. Timóteo tinha vindo com um relatório de lá, sobre essa igreja, e de como eles estavam caminhando no que haviam sido ensinados. E essa palavra, fazendo isso, que ele usa aqui, né? Vocês de fato estão fazendo. A palavra poiel, ela é uma palavra muito ampla, né? Assim como a nossa palavra fazer.
Então aqui ela tem... Ela pode ser relacionada a coisas boas, coisas ruins, a gente vai ver alguns exemplos. Ela está sempre relacionada a alguma coisa que você está praticando, executando, efetuando, construindo, né? E aqui a gente pode lembrar que o amor, a gente viu sobre isso, né? O amor, ele é demonstrado de forma prática. Ele faz, ele age, ele toma atitude, ele toma uma decisão. O amor é prático, né? Não amem só de palavra, mas de ação e de verdade. E alguns usos dessa palavra, que a gente pode ver, essa palavra fazendo, por exemplo, no contexto de dar esmolas, ali em Mateus 6,2. Eu não vou pedir para vocês lerem, tá? Eu vou ter que seguir aqui. Eu gostaria, mas não posso. Quando, pois, deres esmola, esse deres esmola é quando fazer esmola, literalmente, né? Não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. É a mesma palavra, fazem os hipócritas. Nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Ela é usada também por Jesus no princípio de fazer com o outro o que quer que faça com você. O que é muito interessante, porque o mundo adora usar esse princípio. Ele só não fala a origem, né? Mas ele adora falar isso com uma verdade que veio do pó de estrela, né? Veio do nada essa ideia. Mas é Cristo que ensinou isso, mas eles nunca vão falar isso, né? Mateus 7,12, assim, em tudo façam, poiel, façam as pessoas o que querem que elas façam com vocês. Pois essa é a lei e os profetas. Veja, interessante, mais um resumo da lei dado em fazer com o outro o que quer que faça com você. É usada também no contexto de frutos, de dar bons frutos ou maus frutos. Mateus 7, 17 a 20, assim, toda árvore boa produz, essa palavra produz, a palavra poiel, produz bons frutos, fazem bons frutos. Porém a árvore má produz, faz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir, de novo, frutos maus, e nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, todas essas palavrinhas produz aqui nesse texto, poiel, fazer, praticar, construir. Usada também no contexto de uma celebração ou promoção de um evento. Ontem nós, com as crianças, celebramos o aniversário de Giovanni, né? Aqui. Em Mateus 22, 1 a 2, fala, de novo entrou Jesus a falar com parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, fez uma festa, verbo fazer. E por fim, usada também na prática pecaminosa, Mateus 5,32, fala, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada está cometendo adultério. E se você reparar, a maioria dos exemplos que eu usei é de Mateus, porque são tantas vezes que essa palavra é usada que eu não consegui sair de Mateus. Mas lá em 1 João, porque daí a gente pula um pouquinho, né? E dá uma olhada lá para baixo. Em 1 João 3,4 ele fala, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E praticar aqui é a mesma palavra. Ele contrapõe no versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando, ou seja, ele está falando aqui inclusive de estilo de vida, daquilo que nós fazemos constantemente. E por fim, ela é usada no contexto do servo que obedece o seu senhor por obediência a Deus. Efésios 6,6, obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, assim como o nosso verbo fazer, essa palavra ela pode se relacionar a qualquer ação de uma pessoa, positiva ou negativa, e que relaciona com o estilo de vida e como ela pratica o que ela aprendeu, como a gente viu inclusive na mensagem de hoje. E o ponto aqui é que o amor dos tessalônicos era prático. E o ponto também aqui é que ele era abrangente, fazendo isso em relação a todos os irmãos de
toda a Macedônia. E aí eu coloquei um mapinha aqui para a gente comparar. Eu tentei ao máximo deixar as escalas iguais aqui. Mas veja, a Macedônia não é uma região pequena, né? Ela é, sei lá, talvez metade do estado de São Paulo. A gente viu no primeiro capítulo sobre a Acaia também, e a gente observa aqui algumas cidades conhecidas, como Bereia. A gente vai falar sobre isso. Tessalônica está aqui, cidade portuária, né? Filipos está aqui, Corinto está aqui, né? A gente conhece, a gente já ouviu essas cidades, né? A gente vai falar um pouco disso aí. Os irmãos de Tessalônica amaram todos os irmãos de toda essa região. Olha o que Paulo está falando aqui. E como é que eles amaram esses irmãos? Bom, primeiro ponto, com amor fraternal, né? Como família, de modo abrangente. Um comentário fala o seguinte, daquele site muito bom, se você quiser usar, acho que eu peguei com o Maurício há muito tempo atrás, preceptaustin.org. Se você quiser estudar, ajuda para estudar a Bíblia, gratuita, online, é muito bom esse site, você pode usar. Recomendamos. Não é inspirado, mas é bom. Todos os irmãos em toda a Macedônia, observe a repetição de todos, independentemente de serem judeus ou gentios, homens ou mulheres, escravos ou livres, todos foram destinatários desse amor, que é outra indicação do poder do evangelho recebido para quebrar as barreiras socioeconômicas. Por outro lado, as igrejas nas quais as distinções de classe ainda persistem demonstram que tem havido penetração e ou compreensão incompleta do poder do Evangelho, que coloca todos os crentes em terreno plano ao pé da cruz de Cristo. A cruz nos iguala. Nós somos todos iguais no nosso pecado e nós somos todos iguais na salvação em Cristo, amém? Então veja, não há barreiras socioeconômicas. Aqui eu lembrei de Tiago 2, 1-4, que fala: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga um homem com anéis de ouro nos dedos e trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e trateis com deferência o que tem trajos de luxo, e lhes disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Acho que Tiago está tratando aqui uma luta com diferenças socioeconômicas, né? O que não deveria haver. Ele continua o texto falando que, inclusive, ele chega a falar assim: entretanto, vós outros menosprezastes o pobre, não são os ricos que vos oprimem, e não são aqueles que vos arrastam nos tribunais, né? Quem tem dinheiro para pagar advogado, normalmente não é o pobre, né? E ele também amaram sem barreiras socioculturais também, né? Amaram judeus, não judeus, escravos, livres. E aí eu pensei em Gálatas 3, 26-29, que Paulo escreve: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E aí a gente vê que as barreiras socioculturais são vencidas no contexto de entendimento da filiação com Deus, como parte do Evangelho pelo trabalho de Cristo e nada mais. E por providência divina. Enquanto eu estava preparando essa lição, eu estava lendo um livro
E ele comenta sobre a importância dessa questão da filiação. Aquele J.I. Packer, ele fala o seguinte: você resume todo o ensino do Novo Testamento em uma única frase. Se você fala disso como uma revelação da paternidade do Santo Criador, da mesma forma você resume toda a religião do Novo Testamento se você a descreve como o conhecimento de Deus, como o Santo Pai de alguém. Se você quer julgar o quão bem uma pessoa entende o cristianismo, descubra o quanto ela valoriza o pensamento de ser filho de Deus e ter Deus como seu Pai. Se esse não é o pensamento que incita e controla a sua adoração e orações, e toda a sua perspectiva de vida, significa que ela não entende o cristianismo muito bem. Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, muito mais o Pai que está no céu, não é verdade? Mas se a gente não enxergar Deus como esse Pai, né, e às vezes eu luto com isso, de enxergá-lo como o juiz, né, só o juiz. Eu esqueço que o juiz é o meu pai também. E às vezes a gente pode desequilibrar o nosso pensamento e achar que a gente está sempre sob o martelo do juiz, mas a gente também está sob as mãos do Pai. João 1, deixa eu ver se eu coloquei aqui, 1, 11 a 12, fala: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes a autoridade, o poder de se tornarem filhos de Deus. E todos, então, igualmente se tornam filhos de Deus mediante a fé no Senhor Jesus. E aí eu comecei a pensar naquelas duas cidades que estão ali na Macedônia. A gente vê a cidade de Bereia ali em Atos 17, 10 a 12, que fala: e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Veja, dá para entender esse texto de outro jeito, né? Para o outro lado, irmãos de Tessalônica eram menos nobres, mas amaram os irmãos mais nobres em Bereia, a ponto de enviar Paulo e Silas até eles. Eles podiam falar assim: não, aqueles lá são os snobs, vamos mandar para outro lugar. Mas eles, claro, direcionados por Deus, enviaram eles a Bereia. E também Filipos, né? Filipos era uma cidade de muito status, pela importância que a cidade tinha. O cidadão filipense, ele tinha orgulho de ser dali. E Paulo, quando escreve para eles, escreve o seguinte: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, e aquele desafio aqueles irmãos, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Esses irmãos, ao que parece, tinham essa luta com a cidadania filipense. E Paulo, então, escreve algo sobre a verdadeira pátria do cristão, a verdadeira esperança do cristão. E apesar de não haver uma menção de alguma relação de Tessalônica e Filipos diretamente, Paulo diz que eles amaram todos os irmãos de toda a Macedônia. E eu entendo que isso inclui os filipenses.
independente do orgulho dos filipenses em relação à sua cidadania naquele lugar. E outro ponto aqui é que eles amaram com o próprio Evangelho. E pelo tempo dá para pedir para alguém ler. Alguém poderia ler, por favor, 1 Tessalonicenses 1, 6 a 10. Só um. Gabi. Obrigado, Gabriel. Eu dei uma finta no Gabriel, né? Porque eu falei uma coisa, depois não consegui, agora deu certo. Vai lá. Gabi. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Obrigado, Gabi. Veja, eles amaram os irmãos de toda a Macedônia, mas aqui ele está falando, inclusive, do efeito da pregação do Evangelho na Acaia também, onde há uma outra cidade que a gente conhece, bem difícil, né, que tem 2 cartas pesadas ali em Corinto. E foi divulgado sobre como o Evangelho transformou a vida desses irmãos de Tessalônica para além dessa região. Agora, eles amaram esses irmãos com o Evangelho, indo lá e pregando o Evangelho, onde não havia sido pregado. Agora, se eles amaram assim, aqueles irmãos, por que então Paulo insistiu em escrever sobre o assunto? Eles já sabiam sobre o amor fraternal, eles já praticavam o amor sacrificial, mas ele está encorajando para que eles cresçam na prática desse amor. A gente começou essa série lembrando que quando a gente passa muito tempo junto, a gente pode ter lutas nos relacionamentos, né? Porque a gente tem diferenças, às vezes a gente tem lutas porque a gente é parecido demais, às vezes a gente tem lutas porque a gente é muito diferente, né? Na verdade, a gente não sabe muito o que a gente quer, né? Mas o que Paulo está encorajando esses irmãos, porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. E essa exortação, esse encorajamento também para nós, do crescimento no amor fraternal, incluindo todos os que têm chegado aqui. Graças a Deus, para a glória dele, Deus está mandando pessoas. Então nós temos que abraçá-los como família. E vai ter umas diferenças. E a gente tem que lidar com isso, com o amor fraterno, com o amor ágape, sacrificial, por vezes andando uma milha a mais, por vezes, assim, a gente está acostumado, mas vamos ver, né? A gente está acostumado com isso, agora vem uma coisa diferente, como é que a gente vai lidar com isso? E vai exigir de nós isso, né?
Dei o exemplo da quadra, né? Agora a gente tem uma quadra, então vai ter dia que, será que eu vou querer um esporte, eu vou falar com o Gustavo, e o Gustavo vai falar assim, não, mas tem alguém que já vai jogar. Assim, mas esse aí eu não gosto, esse esporte aí eu não gosto. Gosto do outro esporte. E vai ter que exigir sacrifício, ou então vai descobrir que vai ter uma festa de aniversário de criança, no horário que você queria jogar bola. Você, tá bom, vai exigir amor sacrificial. Né? Ou vai ter aquele que vai esquecer de avisar. E vai chegar aqui e vai ter alguém jogando. E aí ele vai ter que engolir o sábado de perna aberta, assim, não vai dar certo. E de repente a turma que está jogando fala assim, o fulano gosta de outro esporte, ele gosta de jogar tênis. Vamos lá, junta alguém aí, monta aí, vamos lá. Isso é só a quadra, fora o resto que Deus tem provido para nós. Né? Essa palavra, exortar, é aquela palavra paracaléu. Pierre pregou bastante tempo sobre essa palavra, né? Aquela palavra chamar do lado, encorajar. Essa palavra parece aquele, o técnico, né? De novo falando da quadra, né? É o técnico ali do lado da quadra. Ele às vezes ele não está jogando, mas ele está falando assim, faz isso, faz aquilo outro e tal. Aí ele vê que o time está meio desanimado, ele chama para o lado, né? Ele chama para o lado, ele encoraja, fala assim, a gente está acertando aqui, está errando aqui e tal, manda de volta. A nossa palavra exortação, ela vem do latim, que é o ato de encorajar, de exortar, significa encorajar ou apressar completamente. Né? É pegar uma pessoa e animar ela por inteiro. E é isso que se espera, então, da igreja bem-sucedida, esse encorajamento, e a gente está sendo encorajado nesse amor fraterno, esse amor que envolve como família, e esse amor que é uma decisão, é um sacrifício, muitas vezes. Então a igreja bem-sucedida, ela cresce na prática do amor, à medida que é encorajada na obediência. Para a gente pensar em alguns pontos de aplicação. Nós já sabemos muito do que Deus ensina sobre o amor entre irmãos, não é verdade? Cuidado mútuo, prestação de contas, perdão, aconselhamento, confrontação bíblica, encorajamento, etc. Nós devemos nos encorajar nessas práticas para a gente não perder o progresso já produzido pelo Senhor até aqui. Lembra que aquele livro Homens de Verdade, né, usa aquela expressão cultivar e guardar de Gênesis, né? E ele mostra que ali o papel do homem era cultivar a terra e também guardar, e o sentido de guardar ali é para não perder aquilo que já havia sido cultivado. Então nós, como IBNA, a gente deve então praticar esse amor para não perder o progresso que já foi produzido pelo Senhor até aqui. E como a gente viu também na mensagem, né? Deus vai promover situações em que a gente vai ser provado nesse amor. Nós também precisamos crescer e perseverar nas áreas que nós precisamos do amor sacrificial. A disciplina eclesiástica com as suas consequências. Suportar os mais fracos na fé, nos dois sentidos, né? Tanto aguentar como dar suporte. Não entrar em contendas por preferências pessoais. Manter a unidade do corpo. Pensar da mesma forma, né? Buscar aquilo que a gente vê de divergência de pensamento. Buscar princípios bíblicos que tragam unidade. E pedir ajuda para pessoas mais maduras, se a gente não sabe quais são os princípios bíblicos. À medida que nós vivemos mais em comunidade, a gente vai ter naturalmente a tendência de termos mais conflitos, e por isso a gente precisa desse encorajamento, assim como os irmãos de Tessalônica precisavam. A gente deve estar atento para qualquer tipo de oportunidade, eu não estou falando de oportunidade
no bom sentido, né? Qualquer chance que nós temos de agir com a nossa carne, com as nossas preferências, etc., ao invés de buscar unidade, buscar a paz, ao invés de buscar o conflito, fazendo todo o possível para ter paz com todos os homens. Então nós precisamos também, como igreja, amar de forma prática, independente do contexto social, econômico, independente do nível intelectual, independente de idade e qualquer outra diferença que nós podemos criar como barreira para a prática do amor. E nisso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem aquela tendência de se juntar com aquelas pessoas que têm algo em comum, né? Ou se juntar com aquelas pessoas que têm aquelas letrinhas antes do nome em comum, ou se juntar com as pessoas que não são de determinado grupo social, ou são de determinado grupo social. A gente tem essa tendência, e a gente tem que lutar contra isso. E aí, se a nossa identidade estiver em Cristo, acabou. Eu vou me juntar com quem? Com aquelas pessoas que a identidade também está em Cristo. E aí essas coisas, todas essas outras coisas são boas, são ótimas. Eu tenho refluxo, tenho hérnia de hiato. Eu tenho oportunidade dentro da minha igreja e conversar com um médico. É bom ele ter as letrinhas antes do nome. E é bom que a identidade dele também é de Cristo. Olha que maravilha. E a gente pode conversar como irmão e como médico. Ele, no caso, né? Eu não. E paciente. Mas tá certo que às vezes a paciência é dele, né? Mas olha como é bom isso, né? Aí às vezes a gente tem o problema do muro, não sei o que lá. Temos engenheiros, olha que maravilha. E aí os engenheiros se juntam e vão lá conversar a conversa de engenheiro. E eu estou fora, eu fico assistindo de longe, né? Quem sabe só escutando um pouco para aprender alguma coisa. Só que acima disso, eles estão discutindo o muro ali da igreja, porque isso é parte do corpo, do nosso cuidado. E aí cada um pode se envolver com o conhecimento que tem, mas acima disso está a unidade em Cristo. Não é bom isso? E é isso que a gente deve preservar então. A gente tem 5 minutos, e eu queria deixar um tempo para você sozinho pensar em maneiras como Deus tem te desafiado no amor, independente de diferenças, independente de preferências também. Como é que esses estudos te encorajam naquilo que você está vivendo hoje, como nós estamos vivendo hoje como IBNA. E aí eu vou terminar com uma oração depois.
Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos porque o Senhor deixou registrado coisas que são importantes para nós, como igreja, como cristãos. A gente reconhece, Deus, a nossa capacidade de tornar diversas coisas em conflito e a nossa incapacidade de resolver conflitos de maneira bíblica. E eu oro para que a gente possa, com esse texto, ser encorajados, Deus, a amar uns aos outros, apesar das nossas diferenças, apesar de maneiras diferentes de pensar, que nem sempre são pecaminosas, mas são preferências, as nossas diferenças de vivência, as nossas diferenças, às vezes, de capacidade, de intelectualidade. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos juntos. E de fato isso pode, humanamente falando, gerar vários conflitos. Mas que o Senhor nos ajude a amar com esse amor de família, conseguindo observar a Tua graça em todos, e amando também de maneira sacrificial, por vezes abrindo mão, por vezes podendo contribuir, mas que nisso tudo, mais importante, Deus, aquilo que rege o relacionamento da IBNA, seja o amor de Cristo em nós e a transformação do Senhor em nós. Algo que só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode promover, a gente reconhece isso. E que aí a gente possa ter essa unidade. E aí cada um, abaixo da tua soberania, abaixo do teu senhorio, como foi dito na mensagem, a gente possa então ser bênção para esse corpo com as nossas habilidades, com aquilo que a gente já experimentou, mas sempre se submetendo aos princípios da tua palavra e amando uns aos outros. E eu oro para que o Senhor possa promover isso, inclusive com aqueles que estão chegando, e a gente é grato pela vida deles, e a gente possa colocá-los como família, abraçá-los como família, como um de nós em Cristo, amando, sendo amados, confrontando, sendo confrontados, edificando e sendo edificados, consolando e sendo consolados, e que nisso o Senhor seja engrandecido. A gente ora reconhecendo que só o Senhor pode produzir essas coisas em nós. E pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, boa semana, pessoal.